Obrigada, Grace. Olá a todos. Bom, eu vim falar sobre esse tema, né, política de seleção e admissão de pessoal na administração pública. Esse tema é tratado aqui no tribunal, na gerência de admissão de pessoal. Né, eu trouxe aqui a estrutura, né, que nós somos ligados ao Departamento de Controle Externo de Pessoal e Licitação e TI, né, que está dentro da área da Diretoria de Controle Externo do Tribunal de Contas. Então, eu vou tratar um pouco, assim, como é esse assunto aqui tratado no tribunal. Como bem disse Jorge, né, eu tenho certeza vários outros palestrantes desse seminário, o foco nosso é o cidadão, né? É o foco nosso, é o foco de todos que servem ao público. Então, no caso, o cidadão está no nosso, né, na nossa intenção maior, e o Poder Executivo para oferta e serviços, fazendo um resumozinho assim do que nos interessa, e o Tribunal de Contas para fiscalizar, não é? Então, eu vou trazer nessa minha breve palestra a legislação que eu vou abordar, certo? Então, a Constituição da República e a resolução do Tribunal de Contas, a 194/2023, que é a que trata sobre a admissão de pessoal no nosso tribunal. Para a Constituição Federal, eu trouxe alguns tópicos, né, bem resumidos. Assim, o artigo 37, ele é o artigo que trata de pessoal, né, de servidores. E ele traz o quê? Ele traz os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que todos nós, servidores públicos, precisamos nos pautar. E ele cita como é essa investidura no serviço público. Ela, em cargos ou emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. E também que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Né, que terá uma lei para tratar sobre os contratos temporários. E algo que Jorge já falou na palestra dele, né, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, a de 2 cargos de professor, a de um cargo de professor com outro de técnico ou científico, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissional de saúde com profissões regulamentadas. E aqui a resolução, né? Eu trouxe um espelho aqui, a cara dela, da resolução 194 de 2023. Essa resolução, eu repito, é a que trata de admissão de pessoal na administração pública. E é através dela que a gente recebe a documentação, é através dela que a gente pauta também os nossos processos, as nossas análises de admissão de pessoal. Então, assim, eu até friso, é muito importante que todos os gestores conheçam essa resolução, quem trabalha com a parte de admissão do pessoal, tenha sempre ela lá impressa, e também friso que é importante de tempos em tempos olhar no site do tribunal, porque se tiver alguma alteração, ela já fica, né, toda alterada corretamente. Então, é bem importante, inclusive, ela é sobre o processo de admissão de pessoal aqui no tribunal. Porém, se vocês já lerem ela, já tiverem assim, uma intimidade com o que essa resolução traz, ela é bem importante antes de admitir, porque ela já traz exatamente, tanto vai ser o que a gente vai pedir, né, para analisar o processo de admissão, como ela vai servir, porque se você seguir todos os passos dela, que você vai enviar a documentação, você seguir para fazer a admissão, então a tendência de estar a admissão toda correta, né, de acordo com o que o Tribunal de Contas pede. Eu trouxe poucos detalhes, poucos aspectos, né, delas, alguns aspectos bem assim, importantes que eu retirei, e peço realmente que ela seja uma resolução bem estudada por esse departamento, né, que trata dessa admissão de pessoal nas unidades jurisdicionadas. Então, é competência dos tribunais de contas estabelecidas pelas Constituições Federal e Estadual, né, essa análise de admissão de pessoal. Para o exercício de sua competência, o TCE-PE tem o poder de regulamentar e de expedir atos ou instruções sobre matéria de sua atribuição. Está falando aqui das competências, né, que a gente tem para fazer essa análise. Serão enviadas através do Sistema de Processo Eletrônico, o ETCE-PE, as remessas de seleção de pessoal e as remessas dos atos de admissão de pessoal.
E as remessas de seleção também deverão ser enviadas anteriormente às remessas dos atos de admissão. Os prazos estão todos estipulados na resolução. E essa seleção que eu digo é a seleção que vai fazer o edital, né, de seleção, tanto para concurso público, tanto para contratação temporária. Então, esse edital também tem que ser enviado anteriormente. Essas remessas de admissão de pessoal, elas deverão ser encaminhadas nos prazos estipulados. Isso é bem importante, tá? E está tudo bem claro lá na resolução. Os atos serão enviados contendo todos os documentos e informações exigidos nos anexos desta resolução. Então, a resolução, no final dela, tem os anexos, que ela coloca todos os documentos que têm que ser enviados, né? E também como eles devem ser enviados. Em caso de inexistência de documento, porque pode haver, né? Eu não tenho esse documento. Você pode, né, de documento ou de informação, você deverá apresentar uma declaração negativa, né, sobre essa documentação. A documentação referente aos atos admissionais deverá ser encaminhada separadamente, por concurso, contratação temporária ou provimento derivado, porque aqui no tribunal nós fazemos processos separados em relação a cada uma dessas admissões, cada tipo, né, desse. Então, assim, eu trouxe aqui, por exemplo, as irregularidades que a gente encontra, que a gente aponta, né, pode apontar nos nossos relatórios, que seja a aplicação de multa ao responsável da admissão, né, a admissão em cargo ou emprego público, sem a prévia aprovação em concurso público, a admissão de servidores, quando ultrapassados os limites com gasto de pessoal, né? Esses limites eles estão na Lei de Responsabilidade Fiscal, nomeação ou contratação em desobediência à ordem classificatória da seleção, né? Do concurso público ou da contratação temporária, e a contratação temporária sem ser caracterizado o excepcional interesse público, né? Porque realmente essa contratação ela é temporária e por excepcional interesse público. Então, tem que estar bem fundamentada esse excepcional interesse público. E a ausência de vagas reservadas a portadores de deficiência. Aqui eu trouxe também um espelho do que é o anexo, né? Então, lá na resolução vai ter o anexo, que ele vai trazer, tá vendo assim, bem detalhado, cada documentação que é preciso enviada. Isso é bem explicado, bem detalhado. Eu vou falar apenas, citar o anexo 2, que é a resolução, o anexo 2, ele trata da remessa de admissão por concurso público, certo? Então, por exemplo, né, a classificação de documentos. Tem que ser enviado o ofício de encaminhamento da remessa de admissão, a declaração de regularidade fiscal, né, que é o cumprimento do disposto no artigo 16, inciso 2 da LRF, o ato de prorrogação da validade inicial do concurso público, documentação probante da convocação dos candidatos aprovados. Isso a gente, assim, pesa muito, porque, assim, é muito importante que isso seja documentado, né? Assim, a gente, quando faz um edital, a gente analisa os editais previamente, e a gente até pede que essa convocação ela seja feita, pode ser por Correios, por AR. Hoje em dia, tem um e-mail, né, que é bastante prático e o candidato deixa sempre ele atualizado. Então, essa convocação ela pode ser feita por e-mail. Isso vai estar tudo bem detalhado no próprio edital, né, tem que ficar detalhado como deve ser. E, então, assim, não basta só nomear, né, o candidato. É importante que vocês comuniquem ao candidato e tenha isso comprovado para mostrar para a gente, né, essa documentação. Então, no caso, a portaria de nomeação, os termos de posse, termos de desistência à posse. Então, assim, outra coisa que a gente fala sobre o concurso, é importante que tenha a portaria de nomeação. E vamos supor que aquela pessoa desistiu. Você não vai precisar cancelar essa portaria de nomeação, né? Porque você pode continuar nomeando outras pessoas e apresentar o termo de desistência à posse, ou até mesmo uma certidão do não comparecimento à posse em cargo pelos nomeados. Caso haja uma decisão judicial definitiva que motivou a admissão, dados dos candidatos empossados via demanda judicial, dados dos admitidos, né, aí tem bem explicadinho no modelo 3 do anexo 3,
e a declaração de quantidade de admitidos no período. Essa é, como eu falei, é o anexo que trata sobre concurso público, certo? Os outros eu não vou, né, ler aqui, mas eu piso, né, repito, que na resolução está bem explicadinho. Então, aqui, está vendo? Aqui seria o quê? É o anexo, o modelo, né, de como deve ser enviada a documentação. Vamos citar mais alguns tópicos, certo? Abordados para a parte de admissão do pessoal, que a gente vai falar bem brevemente sobre o cargo em comissão, a contratação temporária, o concurso público e os editais de concurso e seleção simplificada. Apenas alguns detalhes, né, sobre eles. Então, a admissão para cargo em comissão, a gente lembra, assim, a gente aqui não faz um processo sobre cargo em comissão, a gente não analisa o cargo em comissão, mas a gente, assim, lembra bem, né? O cargo em comissão ele precisa ser criado por lei e a atribuição tem que ser específica de assessoria, chefia e direção. E também a gente, assim, não aborda o cargo em comissão num processo, porém a gente, como uma análise mais macro da admissão do pessoal, a gente já está vendo essa proporcionalidade, né, sobre cada tipo de vínculo, né, o vínculo efetivo, que é o que tem que ser a maioria, né, que é uma questão assim, que até a Constituição coloca, o quantitativo de contrato temporário, que ele existe, mas tem que ter uma proporcionalidade, né, vamos dizer, a minoria, né, e o cargo em comissão também. A gente já está analisando várias unidades jurisdicionadas sobre esses quantitativos. E aí, no caso, fazendo umas análises, em alguns momentos pode ser feita uma auditoria especial, isso é caso a caso. Sobre a admissão por contratação temporária, é bem importante, realmente, a gente leva isso com muita seriedade, né, que ela precisa preencher uma necessidade excepcional por tempo determinado e é um instituto de exceção, né, ela não é para ser a admissão do pessoal. A admissão do pessoal que tem que ser, assim, em princípio, é o concurso público, né? O efetivo, o cargo efetivo. E ela podendo ocorrer para preenchimento exemplificativamente em caso de uma licença, né? Mesmo havendo concurso em validade. Porque, por um exemplo, numa escola, você tem uma professora que está grávida, vai tirar a licença maternidade. Então, vai ter o período dessa licença. Você não vai nomear uma outra professora, porque esse cargo vai estar já preenchido. Mas você precisa de uma pessoa por esse período da licença. Então, aí sim, é um instituto muito bem utilizado ser uma contratação temporária. Essa contratação temporária, ela pode configurar uma preterição, quando a admissão não é para uma necessidade excepcional, com prazo determinado, havendo candidatos aprovados em concurso. Por exemplo, vocês têm um concurso, né, e você tem uma lista de candidatos ainda que não estão na vaga, mas eles ainda estão classificados, e você continua tendo contratação temporária sem ser por prazo determinado, né? Então, aí pode-se configurar uma preterição. E algumas irregularidades que eu apontei que a gente trabalha no processo de admissão do pessoal por contratação temporária, por exemplo, a documentação fora do prazo, como eu havia dito, né, tem na resolução especificando os prazos, a não caracterização da necessidade excepcional e temporária, isso é bem, bem importante, os ACS e ACE na ausência de surto endêmico, porque essas duas funções ela não pode ser por contratação temporária, certo? Só em caso de surto endêmico. A contratação sem a prévia seleção, você tem que ter uma seleção pública para poder fazer também a contratação temporária, né? A admissão sem um instrumento contratual, uma função inacumulável, ou ela está em desacordo com a lei eleitoral e em final de mandato, né? Que a lei eleitoral ela traz alguns detalhes sobre alguns prazos que precisam seguir, né? Sobre a admissão de concurso público, né? Algumas irregularidades. Como eu falei antes, né? A admissão por concurso público é o principal, é o que a gente tem que sempre estar seguindo, né? Tá tentando organizar o pessoal das unidades jurisdicionadas para que a maioria realmente sejam efetivos, né? Tirando a excepcionalidade. Mas algumas irregularidades que a gente pode encontrar nesse tipo de processo seriam também documentos enviados fora do prazo,
o certame anterior ainda vigente para o mesmo cargo. Então, se você tem um concurso anterior para um cargo de professor e você faz um novo concurso, mas você ainda tem um pessoal aprovado naquele concurso que ainda está com validade, você tem que primeiro chamar o anterior. Né? Um certame, né? O certame que eu digo é o concurso público, né? A prova que foi feita, enfim, a seleção. O certame com prazo de validade expirado. O cargo inexistente, porque os cargos precisam estar previstos em lei, e o quantitativo também. Então, precisa ter esses cargos vagos. A preterição de aprovados com melhor classificação, né? A não comprovação da dotação orçamentária, né, da LRF, a DTP, a despesa total do pessoal, em relação à receita corrente líquida, acima do limite prudencial, sem a formalização de ato de nomeação. Então, como eu falei anteriormente, né, é importante vocês fazerem a nomeação na ordem classificatória do concurso público, e caso a pessoa não entre, essa nomeação continua, esse ato de nomeação não tem problema, ele continua, você nomeia o próximo, né, da lista, e você insere um documento que essa pessoa não tomou posse ou desistiu. Né? E sem a formalização do termo de posse, um cargo inacumulável e também em desacordo com a lei eleitoral e em final de mandato. Já os editais de concurso e seleção, a gente faz essa análise, uma análise bem sucinta, para realmente aquele assunto primeiro que eu trouxe, né? Em defesa do cidadão, para que esteja tudo bem organizado, tudo previsto, né? Então, assim, possíveis falhas que a gente pode encontrar. Um prazo curto de inscrição, para dar uma publicidade nas inscrições do concurso público ou da contratação temporária, a gente sugere para contrato 10 dias corridos e para concurso público 30 dias, para realmente ter aquela publicidade, né, do concurso que vai haver, da seleção que vai haver. Um prazo curto para recurso, a gente também sugere que seja 2 dias, um mínimo. Uma inscrição, quando pede apenas presencial, né, a gente solicita que ela também possa ser feita pela internet. A falta de previsão de recurso, tem que ter os recursos em todas as etapas. A ausência de vaga para a pessoa portadora de necessidades, né, pessoas com deficiência. Cláusulas restritivas, alguma cláusula, por exemplo, que tem que morar perto, que tem que ter feito algum curso específico, que não é o exigido pela profissão. Né? Então, essas cláusulas restritivas, elas não podem estar nos editais. A ausência do prazo, caso seja um contrato temporário, tem que estar previsto o edital, o prazo do contrato temporário. A ausência do prazo de validade da seleção, também tem que estar já definida quanto tempo vai ser, né, esse edital, essa seleção vai valer. A ausência de um cronograma que tenha todas as fases do concurso. O quantitativo da reserva de vaga para PCD em desacordo com o ordenamento jurídico. Aqui no tribunal a gente tem já um acórdão, eu agora não estou com o número de cabeça, mas um acórdão que cita já essas reservas de vagas como devem ser feitas. Né? Então, a gente sempre verifica caso haja alguma inconsistência sobre esse quantitativo de reserva de vagas. Entrevista, né, para uma seleção, a entrevista ela é muito pessoal, né? Então, assim, a gente sempre sugere que ela seja retirada. A forma de convocação insuficiente, uma omissão do prazo de arquivamento da documentação, né? Toda a documentação deve ser arquivada por um prazo estipulado. A ausência de informação do recolhimento da taxa de inscrição na conta do órgão. A gente também pede, apesar de vocês terem uma empresa que possa fazer esse concurso, essa seleção, mas a taxa de inscrição deve ser feita na conta do órgão. E a ausência de especificação da forma de envio da atualização cadastral do candidato. Né? É bem importante estar no edital para o candidato saber, enquanto estiver valendo esse concurso público, essa seleção simplificada, ele tem que estar sempre encaminhando um novo e-mail, um novo endereço para a unidade jurisdicionada. Então, assim, é isso que eu trouxe, né? Foi uma breve explicação, mais para, assim, dar umas boas-vindas para os novos gestores, né? Que a gente está aqui para
para ajudar no que for possível. E, assim, a Grace já falou desse curso, né, um curso de admissão e seleção de pessoal no sistema ETC-EPE, que é como vocês vão enviar as documentações. Esse curso está na escola, né, como a Grace já falou, é bem importante ser feito, né, para não ficar... Ajuda bastante, né, a vocês mandarem a documentação necessária. E eu coloco aqui, né, a gerência de admissão de pessoal, a GAP. Esse é o nosso e-mail. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, agora, depois do seminário, e no decorrer de toda a gestão de vocês, entre em contato com a gente. Também pode telefonar lá para a nossa gerência, certo? A gente quer sempre estar junto de vocês para que o cidadão seja bem atendido. Muito obrigada.